Olá, alunos! Sejam bem-vindos à webconferência da disciplina Desenvolvimento e Mudanças no Estado Brasileiro, dos cursos de especialização em Gestão Pública, Gestão em Saúde e Gestão Pública Municipal. Para falar um pouquinho mais sobre os pontos principais da disciplina, nós estamos com o professor Guiomar Viana. Olá, professor, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, durante a webconferência, vocês podem enviar os seus questionamentos através do chat disponível no ambiente. Para começar, professor, vamos falar comentar um pouquinho sobre a unidade 1, sobre o setor público, a República Velha, a Era Vargas e o Estado desenvolvimentista de JK. Ok. Bem, especificamente em relação à unidade 1, nós temos a temática direcionada em 3 partes da disciplina. Nessa unidade 1, nós trabalhamos com o setor público e a República Velha, a Era Vargas e o Estado desenvolvimentista de JK. Bem, se nós formos verificar no ponto específico em relação à República Velha, nós tivemos uma divisão. Haviam 2 momentos, a República das Espadas, primeiramente, que foi constituída entre 1889 até mais ou menos meados de 1894, e ela teve algumas características específicas. Nós verificamos ao longo da disciplina que o regime de governo, nesse momento, se direciona ao presidencialismo, Constituição de 1891, pontos específicos também como o voto popular direto. Nesse momento ainda o voto não era secreto e eram excluídos os analfabetos e mulheres, e havia a autonomia dos estados e municípios. Nesse momento nós tínhamos caracterizado que o Estado passa também a assumir as rédeas da educação. Posteriormente a isso, nessa unidade 1, nós analisamos a questão da República Oligárquica. Esse período contemplado entre 1895 a 1930, nós tínhamos uma característica específica em relação à forma de governo. Nós tínhamos a denominada política dos governadores. Essa caracterização se dava de modo que era muito difícil, era praticamente impossível a oposição assumir o poder. Nós vimos ao longo dessa etapa que as eleições eram pouco confiáveis, haviam diversas revoltas, era um período que havia o domínio da cultura do café e baixa intervenção do Estado. Bem, outra característica específica que nós verificamos ao longo desta primeira unidade era a denominada política do café com leite. Em determinados momentos, governo advindo do Estado de São Paulo, em outros momentos, governo advindo do Estado de Minas Gerais. Nesse período também ocorre o início de diversas greves, crescimento de movimentos anarquistas, mas um ponto que nós podemos considerar que a ruptura a esse momento da República Velha se dá principalmente a partir de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York. Nesse momento, apesar desse contexto ocorrer fora do Brasil, nós tivemos um impacto direto. Nós tivemos a crise que veio impactar diretamente nos fazendeiros. Nós tínhamos uma dependência muito grande em relação à produção do café, e essa demanda que nós tínhamos em termos de comércio exterior em relação ao café, ela passa a ter uma dificuldade muito grande em continuar esse processo de exportação. Os fazendeiros, então, se tornam cada vez mais arruinados, há um nível de desemprego e queda na produção e no PIB, não somente no Brasil, no mundo todo. E esse processo, então, permite que, mesmo tentando dar continuidade àquele momento, permite que a partir das eleições de 1930, Vargas venha a liderar em um determinado momento a Revolução e passa, então, a pôr fim à República Velha. Nesse momento, então, se estabelece um novo modelo liberal oligárquico. E Vargas, então, assume o governo provisório. Algumas justificativas que Vargas apresenta, principalmente em relação à proteção da economia nacional, os próprios impactos que a economia sofria naquele momento, devido a toda aquela turbulência mundial. E, então, aqui nós temos um momento, uma espécie de ruptura, em que o Estado passa a ter maior participação na economia do Brasil.
Outras características específicas desse momento se dão a partir da Constituição de 1934. Nós temos mudanças significativas com essa Constituição, instituição, então, do voto secreto, do direito de voto às mulheres, que até então a Constituição anterior não estabelecia. Só que esse momento ele tem um momento curto de duração. Em 1937, a aprovação de uma nova Constituição, como nós vimos. E isso confere amplos poderes ao presidente da República. Nesse momento, então, Vargas fecha o Congresso, dissolve os partidos políticos, e ele tem uma continuidade até 1945. Nesse momento, então, nós verificamos ao longo da disciplina que nós tivemos um modelo autoritário e também centralizador. Vejam, posteriormente a isso, de 1946 a 51, nós tivemos uma mudança, então, Gaspar Dutra vence eleições e assume a presidência em 1946. Então, nesse momento, ele convoca a Assembleia Constituinte, e essa Assembleia, ela estabelece, nós temos então a nova Constituição, ela estabelece alguns pontos muito importantes também, como direitos individuais, direitos de greve, ela passa a garantir uma certa autonomia que até então não havia por parte dos estados e municípios. Isso muda todo o contexto, aquela infraestrutura que havia sido estabelecida lá no início do governo de Vargas. Mas, posteriormente a esse processo, em 1951 a 54, nós temos o retorno de Vargas ao poder. Agora ele volta de uma forma diferente, ou seja, ele volta como presidente eleito, a partir de um Estado democrático. Nesse momento, então, nós temos situações importantes. Uma delas, nós discutimos e verificamos por meio de um vídeo específico, que ocorre a criação da Petrobras, ou seja, um momento muito importante no contexto do desenvolvimento do Estado brasileiro naquele período. Há também a proposta de criação da Eletrobras, mas em 54 ocorre o suicídio de Vargas. Bem, se formos fazer um parâmetro em termos de mudança, em termos de conjuntura econômica, diversas mudanças ocorreram ao longo desse processo, principalmente após a inserção de Vargas ao poder. Muitos falam que Vargas foi o pai dos brasileiros naquele momento, porque ele tomou diversas medidas que influenciaram ao longo do desenvolvimento do Estado brasileiro e influenciam, de certo modo, até este determinado momento. Muitos sabem que nós passamos por diversas medidas, tentativas de reformas, por exemplo, a trabalhista, e ela vem trazer determinadas mudanças que algumas impactam nessas inserções, nessas conquistas, lá no período de Vargas. Bem, voltando de modo específico ao que nós abordamos na disciplina, um ponto muito importante de nós ressaltarmos é a questão da identidade que foi caracterizada ao longo daquele período. Nós tivemos uma identidade nacionalista. No contexto político, nós observamos nesse período que houve uma centralização no governo federal. Por outro lado, no contexto econômico, houve grandes avanços, industrialização, urbanização, diversos investimentos no setor de base. Já no contexto social, criação de diversos ministérios, como o da Justiça e o da Justiça do Trabalho. Mudanças também, criação de diversas instituições que deram amparo ao desenvolvimento cultural. E no aspecto administrativo, nós tivemos, então, a inserção do modelo burocrático, o que nós vivenciamos, de certo modo, até hoje, por meio do concurso público. Posteriormente a Vargas, nós vimos ao longo da disciplina o próximo governo que se dá a partir de 56 a 61, que vem do governo de Juscelino Kubitschek, o governo JK. Diversas pessoas, diversos pesquisadores falam que Kubitschek foi um sonhador e um idealizador, por meio das atividades e as propostas e as realizações que foram desenvolvidas naquele período. Sonhador por quê? Vejam, uma proposta que ele tinha, e de certo modo foi realizada, 50 anos de progresso em 5 de realizações. Ele tinha um objetivo muito, digamos, um sonho muito alto.
30 objetivos. Esses objetivos, eles caracterizavam pontos muito importantes, estratégicos, no contexto do desenvolvimento do Estado brasileiro, abrangendo o aspecto de energia, transporte, indústria de base, alimentação e a própria educação. E outro aspecto que esse governo teve, que caracterizou, digamos assim, o sucesso das realizações naquele período, foi o planejamento sistemático. Nós verificamos na disciplina que, a partir desse planejamento, houve a execução de todas as propostas no plano de metas. E grande parte, se não a maioria desses objetivos, eles foram atingidos, em função desse planejamento sistemático. Vejam, nós olhamos também, no período dessa unidade, que o modelo adotado, lá por Juscelino Kubitschek, se centralizava advindo da escola cepalina. Ou seja, ele era fundamentado no financiamento externo com uma grande presença do Estado. Bem, logicamente que nesse momento nós tivemos diversos avanços no contexto do desenvolvimento do Estado brasileiro. Um elevado crescimento do PIB, um elevado geração de emprego, geração de renda naquele período, mas, por consequência, nós tivemos um crescimento muito elevado da inflação. O descontrole das contas públicas e um processo que o Estado arcou com a maioria dos recursos para financiar o plano de metas. Não sei se vocês lembram, nesse momento, em determinado momento da disciplina, nós colocamos a forma de financiamento da estrutura do plano de metas que seria realizado por Juscelino Kubitschek. Determinada parte por parte do Estado, determinada parte por parte da iniciativa privada. No entanto, isso não se deu de forma concreta e o Estado acabou tendo que assumir todas essas realizações que eram direcionadas no plano de metas. Por conta disso, então, o Estado teve um encarecimento, um aumento, um descontrole nas suas contas muito maior nesse período. Mas se formos analisar em termos de estrutura produtiva, o Brasil teve um avanço muito forte nesse período. Ele se industrializou. Tanto é que, se formos verificar em relação à composição do setor primário, do setor secundário e do setor terciário, houve um aumento da participação da indústria em relação ao PIB muito significativo nesse período. Bem, posteriormente a isso, então, na unidade 1, nós concluímos a análise a partir de Jânio Quadros e João Goulart. Jânio Quadros e João Goulart, de certo modo, eles tiveram uma herança que influenciou muito no desenvolvimento desses governos. No início da gestão deles, eles ainda assumiram o país com elevado crescimento do PIB, advindo lá das realizações de Juscelino Kubitschek. No entanto, na sequência, houve uma estagnação do crescimento econômico e elevados índices de inflação. Essa também foi uma das fortes justificativas para o golpe que veio ocorrer lá no ano de 1964. Professor, nós temos um questionamento da Cristiane. Professor, ela quer saber mais informações sobre o plano SALT, não sei se é assim que pronuncia. Sim, tá. Veja, eu acho que talvez isso, se nós tivermos um momento mais específico, talvez no final da disciplina, em função do roteiro que estava pré-estabelecido, ou nós respondemos no final, eu monto uma estrutura de respostas aos questionamentos que surgirem, que forem mais específicos, e aí eu respondo, digamos assim, deixo em aberto na própria disciplina, né, para que nós façamos uma consulta mais específica. Ok, então, professor Gilmar, sobre a unidade 2, comente sobre o regime militar, as reformas do Estado e o início da nova República. Ok. Vejam, dando uma continuidade, então, ao estudo, partindo para a unidade 2, nós fizemos uma análise sobre o regime militar, as próprias reformas do Estado, e finalizamos, então, a unidade 2 com o início da nova República. Vejam, a partir, então, finalizando aquele período, nós tivemos em 64 o golpe militar, e o primeiro governo que inicia esse processo se dá a partir de Castelo Branco. Castelo Branco, ele tinha uma proposta, um objetivo específico, ou seja, colocar a casa em dia, colocar a casa em ordem. A partir disso, então, Castelo Branco propôs
diversos ajustes, diversas mudanças. Ele pôs um plano de ação denominado PAEG, o Plano de Ação do Governo, que tinha diversos direcionamentos, principalmente em relação ao controle da inflação e a controlar aquele problema que nós tínhamos da dívida externa, que estava aumentando cada vez mais. Então, os primeiros momentos, no caso, o Castelo Branco, ele propôs um ajuste fiscal rigoroso e ele também caracterizou um aumento, ele precisava aumentar as receitas públicas. Então, ele caracterizou algumas medidas específicas que vieram a influenciar o desenvolvimento do Estado brasileiro a partir daquele período. Veja, outro ponto importante, aqui caracterizado em relação ao período militar, ocorre em 1967, com a Constituição estabelecida naquele governo, naquele período. Um dos pontos específicos da Constituição caracterizava amplos poderes ao Executivo Federal. Então, isso, de certo modo, mudou aquele momento que nós vimos de descentralização, direcionando maior possibilidade de autonomia por parte dos estados e municípios, e condensou o poder maior em relação à esfera federal. Isso também caracterizou uma forte valorização da União, como mencionado, e, logicamente, os municípios e estados perderam poder nesse momento. Dentre as reformas que nós verificamos nesse período de governo, no caso das reformas estruturais, nós tivemos mudança, implantação, criação até o período atual. Por outro lado, esse governo também ele caracteriza uma mudança no sistema financeiro. Aqui ele passa a criar instituições especializadas, como bancos comerciais, de investimentos, entre outros. Dentre as reformas também é muito importante frisar que naquele período o governo militar propôs a reforma trabalhista, a reforma no sistema presidenciário e também instituiu o Estatuto da Terra. Ele caracterizou direitos e deveres no meio rural. Ou seja, se nós formos a verificar, então, a partir desse momento no governo militar, caracterizado, então, por Castelo Branco, nós tivemos um ajuste nas contas públicas e um maior controle da inflação. Nesse momento, então, houve maior possibilidade de captação de recursos, no contexto interno, no contexto externo, ou seja, a estrutura do sistema financeiro nacional, ela estava melhor organizada, possibilitando, então, esse processo. Vejam, com essa situação, colocando a casa em dia, nós passamos ao novo governo, caracterizado por Costa e Silva e Médici. Nesse momento, então, nós temos o considerado milagre econômico. Por que ocorreu o milagre econômico? Porque houve toda aquela conjuntura anterior que permitiu esse processo. É interessante até mencionar que nesse período nós temos um certo confronto de situações. Porque esse momento é um dos momentos, digamos assim, mais complexos. Porque ao mesmo tempo que nós tivemos um elevado crescimento econômico, nós também tivemos um elevado nível de torturas, prisões. Nesse momento é editado o ato institucional número 5, a AI-5, que muitos mencionam até hoje, que influenciou diretamente toda a sociedade. E nós temos características distintas, que também, mesmo ocorrendo o crescimento econômico, mantém-se aumento na concentração de renda. Mesmo a população tendo maior acesso à renda, maior proporção de emprego, essa concentração se manteve. No contexto do período militar, a criação da administração indireta, digamos assim, foi um dos marcos também desse período. Nós temos a criação das autarquias, as empresas públicas, empresas de economia mista, fundações. Surge então a Embraer, Telebrás, Embratel e Embrapa. Embrapa, por exemplo, referência de pesquisa agropecuária até hoje. Enfim, é um marco naquele governo que veio a influenciar toda a conjuntura, todo o desenvolvimento do Estado brasileiro. Outras criações em relação ao PIS, ao Pró-Rural. Esse governo também caracteriza o movimento brasileiro de alfabetização, o Mobral. Também amplia diversas unidades de ensino superior.
E uma característica, assim como o período anterior lá, de Juscelino Kubitschek, nós mantemos o viés desenvolvimentista, ou seja, mantém-se a substituição das importações e mantém-se o financiamento internacional. Nós tínhamos naquele momento uma facilidade na captação de recursos externos. Por outro lado, devido àquele momento que nós tivemos em termos de evolução da industrialização, nós tivemos cada vez mais uma maior dependência em relação à importação do petróleo. É o que vai influenciar, de certo modo, para a continuidade e o desenvolvimento do Estado brasileiro naquele período. Vejam, posteriormente ao que nós falamos das justificativas do milagre econômico, nós passamos ao governo de Geisel, que ocorreu em 74 e 79. Esse momento foi caracterizado por o denominado crescimento forçado. Geisel não tinha muita alternativa. Ou ele parava e causava, digamos assim, uma instabilidade em termos de crescimento e desenvolvimento do Estado brasileiro, ou ele tentava continuar aquele crescimento. Por conta disso, então, é denominado crescimento forçado. Vargas mencionava que a economia tinha que tomar uma atitude, tomar um direcionamento. Então, ele propôs uma fuga para frente. Logicamente que ele tinha justificativa, ou seja, ele pensava que se houvesse direcionamento para que a indústria se solidificasse, se ela conseguisse ter um suporte, um aparato para se desenvolver, essa situação que ele estava vivendo naquele momento seria controlada mais adiante. Mas, logicamente, são diversos fatores que influenciam para o desenvolvimento, e esse processo ele acabou, de certo modo, não sendo como ele esperava. Mas, enfim, Geisel, ele caracterizou o investimento na indústria de base, a busca de autonomia na produção de insumos industriais fundamentais para a nossa economia naquele período. Nós tínhamos, e de certo modo ainda temos, muita dependência de produtos que vêm do exterior. E ele caracterizou investimentos na área energética. A prospecção de petróleo, em águas marítimas, no caso, mais profundas, para tentar ampliar a produção. Construção de hidrelétricas, também aumentou o orçamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Mas, logicamente, nós temos as consequências desse processo, desse crescimento forçado proposto por Geisel. Consequências, logicamente, avanços para a economia brasileira. Nós tivemos, naquele momento, um elevado crescimento do produto interno bruto industrial, mas, por consequência, nós tivemos um desequilíbrio muito grande das contas públicas e uma disparada da dívida externa. Vejam, esse é o penúltimo governo do regime militar. Nós passamos, então, para a análise do último governo, que se dá entre 79 e 85, sob amparo de Figueiredo. Figueiredo, então, ele herda um processo complicado. Há uma crise econômica muito grande, advinda do governo anterior. E nós temos, naquele momento, mais uma disparada do preço do petróleo, a segunda grande crise do petróleo. Isso, de certo modo, esse processo ele abala o crescimento não só do Brasil naquele momento, mas de toda a conjuntura econômica mundial, e traz, logicamente, uma consequência, a retração no desempenho econômico. Também há algumas atitudes direcionadas, fundamentadas no governo de Figueiredo, a abertura política, que ele concede anistia aos crimes políticos. Com isso, diversas pessoas que haviam sido exiladas retornam para o país, e, logicamente, esse processo vem a influenciar para o próprio governo dele, porque essas pessoas começam a tentar fazer movimentos para que o governo militar, então, o Brasil saia dessa conjuntura, que nós já vamos verificar adiante. E também Figueiredo caracteriza a reforma na administração pública. Ele propõe o Plano Nacional de Desburocratização. Enfim, o governo Figueiredo ele tinha uma situação que era os escassos recursos externos naquele momento, por conta de toda aquela conjuntura que abalava o sistema econômico mundial na crise do petróleo. E o Brasil, então, passou a ter um baixo crescimento do PIB. E esse processo, logicamente,
não só esse, mas também causa uma grande insatisfação por parte da população contra o regime militar. Nós verificamos por vídeos, por diversas partes nos textos que começam a se direcionar aquele movimento cada vez maior e ficaram marcados no contexto do desenvolvimento do Estado brasileiro das diretas. Então, posteriormente a isso, a inserção dos novos governos, Tancredo Neves e José Sarney. Lógico que Tancredo Neves teve os problemas de saúde, acabou nem assumindo a presidência. Sarney, então, assume, mas ele assume um cenário muito complicado, muito complexo. Ele tinha, naquele momento, uma inflação galopante, como muitos estudiosos mencionam, e a grande dificuldade de negociação da dívida externa. Como consequência, então, posteriormente então, ao regime militar, já no início, né, da nova república, Sarney, então, assume o governo e ele estrutura alguns planos econômicos para tentar conter e minimizar, de certo modo, reverter toda aquela situação, e um deles é o Plano Cruzado. Ele institui alternativas que não foram eficientes, como o congelamento de preços e salários, a troca de moeda, mas questões, por exemplo, como a baixa disponibilidade da importação, nós tínhamos aquela política anterior de substituição às importações, de certo modo, inviabilizou essa medida, esse plano econômico adotado por Sarney. Também tínhamos uma resistência naquele período muito grande em relação ao congelamento de preços, e ocorre que naquele período o primeiro plano não deu certo. Parte-se então para um plano 2, o Plano Cruzado 2, que também fracassa em pouco tempo, levando junto a popularidade do governo. Ao fim do Plano Cruzado, houve aumento dos juros, reajuste de tarifas, redução do gasto público, congelamento de preços e salários. Posteriormente, então, ainda naquele período de governo, entre 85 e 90, a instituição de novos planos econômicos, mas que não tiveram o desempenho esperado naquele período. E nós vimos, então, que, fechando a unidade 2, planos Bresser, plano Verão, todos sem êxito. Penso que, se formos verificar, eu até fiz a leitura de alguns relatos no fórum que nós estamos tendo discussão agora, e eu concordo com alguns relatos que talvez um dos grandes pontos que marcaram a história desse governo foi a aprovação, então, da Constituição de 88, que, logicamente, é uma Constituição que se solidificou e que dá amparo para nós até hoje. Talvez o marco desse governo, nesse período, tenha se caracterizado principalmente por essa Constituição. A partir dessa Constituição, é convocada a eleição direta para presidente da República, então, que vai caracterizar a unidade 3, que é o que nós passamos ao final, digamos assim, dos trabalhos. Então, professor, falando exatamente sobre a unidade 3, eu gostaria que o professor caracterizasse um pouquinho sobre os principais desdobramentos que houveram aí da nova República, a partir dos governos de Collor e Itamar, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. Ok. Vejam, a partir então dessa terceira unidade, a última unidade, nós temos os governos eleitos, então, a partir da Constituição de 88, e nós temos características distintas ao longo desse período. Veja. Então, com as eleições presidenciais, as diretas, ocorre o governo então de Collor é eleito, e Collor caracteriza alguns pontos específicos. Ele promete uma revolução no serviço público, privatizações, abertura econômica e eliminação dos altos salários. Logicamente que diversas dessas medidas, nós verificamos ao longo da disciplina, elas vieram a influenciar diretamente no contexto do desenvolvimento do Estado brasileiro. E no nosso dia a dia como um todo, como exemplo, a própria abertura comercial. Mas, primeiramente, o governo Collor institui o Plano Collor 1. Ele libera o câmbio, congela os preços e salários e toma uma medida muito drástica naquele período, no contexto do desenvolvimento do Estado brasileiro, que é a retenção das aplicações financeiras acima daquele período de $1.000. Naquele momento, havia uma conjuntura em que todas as pessoas
pouco aplicavam seus recursos no contexto de investimento, aplicação de indústrias, etc. Havia uma corrida muito grande para a aplicação dos seus recursos na poupança. Ou seja, a poupança era muito rentável. E se nós deixássemos de aplicar um determinado recurso hoje, no final do mês, por exemplo, aquele recurso tinha se desvalorizado muito. Então, o setor produtivo tinha uma inserção de recursos, digamos assim, uma parcela pequena. Esse processo, ele reduz o número de... esse processo, além disso, o governo Collor também reduz o número de ministérios e também extingue autarquias, fundações e empresas públicas. Vejam, com isso, o bloqueio daqueles recursos realizados naquele período causa uma grande crise de liquidez no país. Num determinado momento, no primeiro momento, resolve o problema da inflação. Mas isso não resolve de forma concreta. De modo que, aos poucos, a inflação foi retornando e ela retornou com grande força. Um dos pontos principais também, ainda no governo Collor, as privatizações que desencadeou nesse governo e posteriormente, lá que nós vamos verificar com a FHC, diversas empresas foram desestatizadas e ele promove, então, uma aceleração na abertura econômica. Posteriormente, então, como não tinha gerado o efeito esperado, o Plano Collor 1, é estabelecido o Plano Collor 2, em fevereiro de 92, mas que também não teve um bom desempenho. Com isso, com essa insatisfação da população ao longo do tempo e cada vez menor a proporção em termos de apoio político, além da própria recessão que o país passa, então em 92 Collor é afastado. E posteriormente o processo de impeachment, e nós temos a inserção da figura de Itamar Franco. Então, Itamar Franco, a partir da sua inserção sobre a presidência, ele lança o Plano de Estabilização da Inflação, o Plano Real. Digamos assim, se formos verificar, cada gestão teve o seu marco principal, logicamente que o marco principal nesse período de governo se dá por meio do Plano Real, o qual acaba de vez com a crise hiperinflacionária. O Plano Real, então, se nós formos verificar, nós temos um vídeo específico que elenca um pouco mais, de modo mais aprofundado, as vantagens e as próprias consequências do plano, mas ele foi um plano que ele foi instituído de forma gradativa, e talvez isso tenha sido a grande jogada por parte dos formuladores. Ou seja, ele foi instituído de forma gradativa, e ele tinha um processo já anteriormente estabelecido, como exemplo, a própria abertura comercial, propiciou a importação de produtos, que fez com que não ocorresse problemas já nos planos anteriores. Havia o congelamento de preços, as pessoas corriam aos supermercados, faziam as suas compras e aos poucos os produtos se tornavam esgotados, porque as pessoas não havia uma grande resistência àquele congelamento de preços. Esse processo, então, com a abertura comercial, ele, de certo modo, ele é quebrado e os produtos mantinham-se ofertados nas prateleiras. Posteriormente a isso, lembrando que uma das pessoas, um dos idealizadores, lá, Fernando Henrique Cardoso, lá na gestão ainda de Itamar, como ministro da Fazenda, ele atua de forma direta para a implantação do Plano Real, e o sucesso daquele processo possibilita que ele venha a se tornar presidente da República. Ele tem, então, 2 gestões, 95 a 2002, lembrando que foi nesse período de governo, a primeira gestão, que foi alterada a Constituição, permitindo que houvesse a reeleição. Então, Fernando Henrique Cardoso dá alguns direcionamentos específicos ao contexto do desenvolvimento do Estado brasileiro. Ele propõe diversas reformas no contexto econômico, financeiro, administrativo, e ele também tem um marco, digamos, de gestão em relação ao fim do monopólio estatal, tanto na área de energia, telecomunicação, e o próprio estabelecimento de agências reguladoras, que vieram a dar amparo
a todas essas instituições agora privadas que dão direcionamento a esse processo. Órgãos reguladores como a ANEEL, a ANP, a Anatel, que dão um norte, um direcionamento nessas estruturas até hoje. Então, FHC também propõe o Plano Nacional de Desestatização e ele propõe a reestruturação e fortalecimento do sistema financeiro nacional. Na disciplina nós vimos que essa reestruturação foi muito importante porque ela propiciou que fosse solidificado o sistema financeiro nosso, que até então ele era muito vulnerável e qualquer turbulência que ocorresse no contexto econômico influenciava diretamente no sistema financeiro. Enfim, partindo então para essa próxima parte do governo da FHC, nós temos as reformas na área econômica, financeira e administrativa, e consequências, então, no período do governo, nós tivemos um momento de dificuldade por parte do grande número de importações que vieram, problemas, déficit no balanço de pagamentos. E também nós verificamos características específicas no segundo mandato. O governo, então, opta por liberar o câmbio, ele aprova uma medida muito importante, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, e ele implanta o programa Bolsa Escolha, auxílio gás, cartão alimentação, entre outros. Vejam, então aqui caracterizando alguns fatores que vão se encerrar no período de FHC, ele finaliza então esse período de governo com algumas situações distintas. Naquele momento há diversas crises externas que influenciam no desenvolvimento do Estado brasileiro, também ocorre o apagão em 2001, e um aumento no risco do país, por conta da possibilidade de Lula também ser eleito. Havia uma grande, digamos assim, instabilidade naquele momento sobre a continuidade do processo que se daria no contexto econômico, na nova gestão que estava por vir. Tá. Algumas características específicas, então, sobre o governo Lula, a partir de 2003 e 2010, a gestão dele, então, Lula manteve a política macroeconômica, a reforma da Previdência, ele promoveu, e ele marcou a sua gestão por meio de avanços na área microeconômica. Lula também unifica os programas sociais, como exemplo, agora nós temos o Bolsa Família, e ele promove uma interação, uma diversificação dos parceiros comerciais do Brasil, fazendo com que o Brasil, então, pudesse diversificar os importadores de seu produto, facilitando, então, e não deixando o Brasil tão atrelado a parceiros específicos em termos de exportação e que vieram a influenciar em todo esse desenvolvimento. Enfim, no seu segundo mandato, algumas características, então, a criação do Programa de Aceleração do Crescimento, fortalecimento do mercado de capitais e outros fatores também que nós temos aqui que influenciaram para o desenvolvimento do Estado brasileiro. Vejam, talvez esteja um pouco sobrecarregado em termos de slide, mas o intuito daqui é nós fazermos um recorte que fundamente para a prova. Então, nós vamos agora encerrar essa análise por meio do governo Dilma, que não foi caracterizado na apostila, mas ele está no e-book. Então, nós temos algumas características específicas referente ao período do governo Dilma. Dilma, então, ela é eleita com apoio de Lula e mantém um regime macroeconômico já estabelecido, então, naquele governo. Ela mantém programas de ampliação do crédito, como o PAC, e ela toma algumas medidas que vêm a influenciar diretamente no seu próprio período de governo, como a redução na tarifa das contas de energia e a manutenção dos preços dos combustíveis. Algumas outras medidas, como a criação do programa Mais Médicos, mas a partir desse período, o governo Dilma passa a ter certa dificuldade de canalizar tanto os investimentos públicos quanto privados, e isso vai estancando, vai reduzindo o crescimento econômico. Nós temos uma característica específica em relação a esse governo também,
que em determinado momento ocorre um processo de desaceleração no consumo das famílias, elas já estão no seu limite de endividamento, o governo então passa a ter que aumentar os juros cada vez mais em função do próprio mercado que estava desfavorável, e alguns problemas que nós verificamos que vieram a influenciar no encerramento, digamos, no final desse período de governo. Vejam, se nós formos verificar aqui, fazendo uma análise da conjuntura de todo esse período que nós estudamos da disciplina, ao longo de 1889 até 2014, nós tivemos diversas características que influenciaram para todo o desenvolvimento brasileiro. Mudanças distintas no contexto político, no contexto econômico, administrativo e no aspecto constitucional. Nós verificamos que tivemos diversas alterações em termos de Constituição, até chegarmos à Constituição que nos dá para hoje, a de 88. Nós tivemos um período de transição entre um período desenvolvimentista para um contexto, hoje, de menor atuação do Estado. Consolidação do Estado democrático de direito, fortalecimento, amadurecimento das instituições, e um dos grandes marcos também, o contexto de controle da inflação, ou seja, a própria estabilização monetária, abertura da economia ao comércio internacional. Mas, por outro lado, como nós verificamos ao longo da disciplina, diversos problemas mantêm-se, como problemas sociais e econômicos de segurança pública. Diversos problemas foram elencados no fórum, como o processo de concentração de renda, o endividamento público, o próprio desajuste das contas públicas. Ou seja, nós temos diversos problemas, diversas situações que ainda precisam ser sanadas. Mas ao longo dessa disciplina nós conseguimos visualizar, ou seja, toda a trajetória que nós tivemos ao longo do desenvolvimento do Estado brasileiro. Eu penso que, logicamente, diversas situações ainda precisamos corrigir. Mas, por meio dessa análise, nós podemos ter uma análise, uma análise mais específica, concreta, de tudo que ocorreu ao longo do tempo e as principais conquistas em relação à nossa economia. Professor, comenta um pouquinho sobre como vai ser a prova, como serão as questões, umas dicas aí para os alunos do que eles devem estudar. Veja, talvez foi um pouco carregado esses slides, como eu mencionei anteriormente, mas esses slides eles visam principalmente dar amparo e uma análise genérica de tudo que foi estudado. Então, logicamente que as questões que serão realizadas nas provas, que são distintas, né, estão fundamentadas no e-book, no livro, mas o espelho dessas transparências vem a fundamentar muito a análise da prova. A prova ela está caracterizada a partir de 10 questões, 2 delas dissertativas, mas, logicamente, ela não tem o intuito de fazer pegadinha ou tentar, talvez, confundir os alunos. Aqueles que prestarem, digamos assim, fizerem uma análise específica sobre o conteúdo abordado, como exemplo, as transparências, vai ter uma maior facilidade no momento da realização das provas. Professor, nós temos alguns minutinhos, então vamos para alguns questionamentos dos alunos. Okay. A Cristiane, ela tinha pedido, na verdade, para comentar um pouquinho sobre o Plano Saltes. Tá. O Plano Salto, ele se deu, digamos assim, em questões específicas. Eu prefiro colocar ele, digamos, montar um slide e caracterizar os principais pontos, porque ele, talvez eu já estou dando uma dica na prova, mas ele não está contemplado na prova. Então, se nós pudermos concentrar o que mais está caracterizado na prova e a partir disso, então, eu coloco um slide lá caracterizando os principais pontos. Logicamente, eu acho que os alunos já têm acesso aos slides, mas nós vamos deixar disponibilizado lá no ambiente do Moodle para que eles possam baixar e fazer uma análise mais específica. Infelizmente, nós tivemos um corte que tornou os slides um pouco mais, a visibilidade deles um pouco pior, né, mas ele vai estar um pouco melhor lá. Professor, a Zeni, ela pergunta, o regime militar nesse período, o Brasil cresceu bastante ou era só ilusão? Queriam convencer, mas na verdade era difícil e o Brasil estava com muitas dívidas? Vejam, essa pergunta é muito boa. Depende da análise. No meu entendimento,
São dois lados. Se nós analisarmos o contexto social, o impacto que teve para a sociedade devido àquela pressão, aquele regime próprio, né, que obrigava as pessoas a aceitarem ou não aquela situação, e os que não aceitavam, de certo modo, se manifestassem, eram castigados. Mas, por outro lado, nós temos o contexto econômico. E sim, nós tivemos um avanço muito grande no contexto do desenvolvimento do Estado brasileiro, especificamente sobre o aspecto econômico. Nós vimos ali que, no início já do período militar, nós tivemos, digamos, diversas reformas que foram muito importantes para o desenvolvimento do Estado brasileiro. E elas propiciaram que a casa fosse colocada em dia. E, a partir dali, nós pudéssemos ter um horizonte de desenvolvimento. Tanto é que, a partir do início ali que nós tivemos aquele rigor, aquele direcionamento melhor, a criação até aumento, implantação de novos tributos, mas também propiciou, logo na sequência, nós termos o crescimento econômico denominado milagre econômico, né? Logicamente que diversos fatores impactam para esse desenvolvimento, que um deles que mais influenciou talvez tenha sido o próprio choque do petróleo, como nós verificamos. O petróleo salta uma esfera muito grande em termos de aumento, e isso, como nós tínhamos uma grande dependência, influenciou a todo o nosso desenvolvimento. Mas sim, eu vejo que o Brasil teve seus avanços, e isso influenciou diretamente lá no período militar. Professora Marinalda questiona, depois do regime militar, os generais sofreram alguma penalidade sobre sua violência em quem era contrário? Veja, tem diversos estudos que mostram que, aos poucos, tentou-se se direcionar a penalidade por aquele processo. Mas, se formos analisar digamos, o montante, os acontecimentos que ocorreram naquele período, dificilmente nós temos como mensurar toda a consequência desse processo. E é muito difícil também você buscar e ter determinada figura A, ou B, ou C, que foi a real figura que causou aquela situação. Então, digamos, em parte sim, mas a maioria, em grande parte, não. O Danilo questiona também, gostaria de saber qual a visão do professor sobre o regime militar, acerca do desenvolvimento do Estado, se foi o período que o Brasil mais se desenvolveu. Um pouquinho o professor já falou na pergunta anterior, né? Certo, certo. Veja, digamos sim e não, né? Nós temos as consequências aí, como nós verificamos, o último governo militar, no caso de Figueiredo, ele assume uma situação aí bem complexa, né? Nós tínhamos uma inflação fora de controle, nós tivemos também um descontrole das contas públicas. Então, digamos assim, o país cresceu naquele período, mas também teve as suas consequências daquele processo, que nós viemos a verificar que foi lá no período do Plano Real que foram começando a se configurar, se reenquadrar num processo de desenvolvimento mais concreto, né? Uma estabilização mais concreta. O Rogério ele questiona, você considera que existem inúmeras controvérsias em torno do golpe dado em nome da democracia e que acabou gerando um regime autoritário de mais de 20 anos? Sim. Veja, é difícil, como eu disse, tem diversas pesquisas, diversos estudiosos, e se nós formos verificar um pouco mais a fundo, diversos vídeos que tratam especificamente o regime militar. Então, digamos assim, tem diversas lacunas em aberto que eu não saberia aprofundar tanto nesse contexto. Mas, digamos assim, é um regime que foi inserido, tem diversas justificativas para esse golpe militar ter ocorrido, não foi só o que nós verificamos aqui em termos de dificuldade que o país passava naquele período, no contexto econômico, mas, digamos assim, talvez num outro momento seria interessante aprofundar, mas tem diversas lacunas, sim, nesse contexto. O José lhe pergunta, qual seria o presidente que pontuou de melhor forma a administração pública do nosso país? Seria Getúlio Vargas, onde teve uma maior abertura?
Essa também é difícil. Vejo, no próprio fórum, as opiniões são distintas. Aqui nós estamos partindo mais para uma opinião pessoal. Mas se formos verificar, sim, Getúlio Vargas influenciou de uma forma muito, muito significativa no contexto do desempenho do Estado brasileiro. Ele pegou um Estado que estava, digamos assim, solto, não estava amarrado do processo. Ele conseguiu fortalecer no âmbito trabalhista, entre outros, como nós vimos do que foi comentado. Mas, por outro lado, nós temos que lembrar que Getúlio Vargas teve um momento ditatorial, centralizador, que influenciou também. Por mais que Getúlio Vargas seja considerado, por muitos estudiosos, o pai dos trabalhadores em determinados momentos, nós temos que pontuar algumas coisas. Mas eu considero Getúlio Vargas que ele, nesse momento, ele trouxe diversas conquistas para o desenvolvimento do Estado brasileiro. Não sei, talvez, não sei dizer se foi o melhor ou não em termos de contexto de presidente, mas nós temos que considerar também que o modo que ele governava era diferente, né? Ele estabeleceu um regime que permitia que ele tomasse as decisões e essa esfera de decisões partiam em maior proporção dele. Ele não precisava fazer todo o processo que hoje se vê em termos de aprovação por meio do Congresso, etc. Então, digamos assim, são momentos distintos. Vamos então para a última pergunta da nossa webconferência, a pergunta do Rogério. Hoje, com toda a turbulência política que assola nosso país, o regime militar seria uma boa saída para o nosso país? Qual a sua opinião, professor? Eu acho que não, né? Vejam, o regime militar ele teve seus pontos, possivelmente, talvez os pontos principais, mas uma das grandes conquistas que nós verificamos ao longo dessa disciplina foi, digamos, o fortalecimento das instituições, né, dos três poderes. E eu vejo que se torna muito difícil pensar esse retorno. Nós vemos aí outras economias que estão talvez partindo, ou sei lá, tendo dificuldades ainda maiores que nós, e eu acho muito difícil pensar para esse lado. É complicado essa linha de raciocínio. Foi um momento que nós vivenciamos, se formos verificar e até conversar com pessoas que vivenciaram, que hoje podem nos contar esse momento, pessoas que passaram por esse momento, que havia seus altos e baixos, e isso é muito complicado. Obrigada, professor Gilmar, pelos questionamentos, pelas respostas. Joia. Pessoal, eu agradeço pela participação de todos. Eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco desse momento, dessa disciplina. Fico muito contente com toda a interação que houve em relação a essa disciplina. Como vocês verificaram, essa disciplina é uma disciplina muito gostosa de trabalhar. E eu penso que, nesse momento, estamos encerrando essa disciplina. Mas, possivelmente, adiante, possamos nos ver. Eu desejo sucesso a todos. Muita felicidade nessa jornada, nessa trajetória de vocês. Um abraço. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês também podem enviar ao Fórum Tira Dúvidas. Essa web também vai estar disponível a partir de segunda-feira à tarde para quem desejar rever aí as explicações do professor. Até a próxima e bons estudos. Obrigado.